Pessoal, boa noite, pessoal. Fez sobre o YouTube. Vamos fazer a nossa peça inicial. O Dom Eduardo vai fazer a. Deixa eu pôr no canto. Palestra para a gente. Aí, captou? Pronto? Então tá bom. Mestre Jesus, pedimos sua luz nesse momento, que nos oriente nesse estudo, nessa palestra de hoje, e que possamos aqui tirar as lições necessárias da nossa vida, nosso dia a dia, nossa jornada aqui na Terra. Mestre amado, que seus anjos protetores estejam presentes a nos orientar e iluminar. Vamos agora com a palestra do Dom Eduardo. Obrigado. Onde que eu ponho? Sim. Tem que segurar isso. Eu vou ficar aqui assim. Segura na mão. Não dá para pôr aqui? Pode pôr aí. Mas põe aqui. Não dá para segurar o seu da época que o professor usava giz. Marcela. Boa noite a todos. Na verdade, hoje é aquela história que a gente vive falando, né? Não é possível você ficar tanto tempo numa coisa e ter medo de falar alguma coisa sobre aquilo que você estuda, aquilo que você vive. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos ajuda a nos conhecermos, né? Então, como todo aquele que é educador, todo mundo que lida com criança, geralmente a gente tem a educação na nossa frente. Por quê? Porque a educação, seja ela no campo geral ou de uma doutrina, ela sempre traz modificações na vida da criatura. Então, esse dia eu estava vendo as coisas para dar aula para as crianças, eu fiquei pensando, o que é bom para uma criança aprender? De repente, nós, dentro da evangelização, dentro de uma casa espírita, nós queremos coisas grandiosas. E, na verdade, essas coisas grandiosas está mais na nossa imaginação, está mais de propaganda de televisão, de internet, do que da nossa realidade. Então, quando se fala numa casa espírita, que é uma escola de almas, né? Que numa casa espírita, quem quiser, tiver o coração aberto e a mente questionadora, ela vai aprender muita coisa. Então, o que é necessário? Será que o espiritismo de 20 anos atrás, ele deve ser aplicado igualmente na atualidade? Será que o espiritismo, baseado nas obras básicas de Kardec, nós vamos ter que pegar, fazer de cabo a rabo, sem a prática do como viver melhor? Então, durante toda essa jornada com crianças em vilas, né, em lugares onde as crianças não são tão beneficiadas com materiais melhores, roupa, essas coisas todas, mas elas são crianças como outra criança qualquer. Se toda criança que chega numa casa espírita, ou toda pessoa que chega numa casa espírita e tiver boa vontade, ela vai aprender a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, nessa doutrina... vocês vão fazer doutrinação? Não. A grande melhoria, o grande lance do espiritismo é transformar a humanidade. E ninguém transforma nada sem ser através das pessoas, né? Então, o que uma criança tem que aprender? Antes de aprender filosofia, ela tem que ver os princípios comuns da vivência em sociedade. E qual que é a primeira sociedade que a criança faz parte? A família. Então, quais os assuntos importantes para uma criança aprender? Respeito, fraternidade, divisão de trabalho, divisão de conhecimentos,
Até para dividir um bife numa casa, mostra o aprendizado de uma criança numa casa espírita. Mas como assim? Como assim? Quando o evangelizador, ou então qualquer pessoa que tiver contato com a criança, falar, ó, quando você sentar à mesa, tem 10 pessoas, você não vai olhar a panela de bife, não vai colocar tudo no seu prato. Começa a aprender a dividir. Você olha, tem 10 pessoas, 5 pessoas, você pega um primeiro, come aquilo primeiro, tá? Daí, a gente vai aprendendo também que a maioria das pessoas são frutos daquilo que ela aprendeu. Que os adultos falam para as crianças assim, você tem que dividir, você tem que ser fraterno, você não pode bater no seu amigo. Mas na família ou em qualquer lugar, te bateu? Se você voltar para casa apanhado, você apanha mais. É isso que a gente está ensinando, entendeu? Então, vai indo um montão de uma série de coisas. Por que as pessoas, hoje em dia, falam, antigamente as crianças respeitavam? Elas respeitavam porque era dada a ela essa oportunidade dela respeitar, de não ter medo, de falar, de ajudar, de mostrar, apresentar Deus para a criança desde o começo. Como a gente vai querer pessoas evangelizadas, pessoas fraternas, se desde pequeno a gente fala, não vai emprestar, cuidado do seu lápis aí, hein? Não vai dar para o seu amiguinho, não. Você traz o lápis de volta. Então, essas pequenas atitudes vão fortalecer a alma. Daí vem aquela história. Será que o meu filho, ou o meu neto, essas crianças, não são espíritos mais evoluídos que a gente? Tem mães que perguntam, né? Daí qual que é a resposta? Nós não estamos falando, quando trabalhamos numa casa espírita, se um é mais evoluído ou menos evoluído. Nós temos que pensar na hierarquia. O que é hierarquia? Independente de vir um espírito superdotado, nessa atual encarnação, ele pode vir através de uma mulher que mal e mal tem as primeiras letras, ele vai ter que ter um tratamento divino, respeitoso com essa pessoa. Porque se no progresso, no planejamento reencarnatório, ele nasceu naquela família, ele vai ter que se adaptar. Então nós não vamos contar, eu faço isso porque ele é mais evoluído. Então tem um exemplo nos Estados Unidos, começou aquela história de criança cristal, criança isso, criança brilhante e tal. E tinha um menino que era super dotado e a mãe falava que ele era espírito, criança índigo, né? Criança azul. Daí um dia ele chegou na casa da avó, numa festa de aniversário, ele chegou com a mãe e todo mundo ali na sala, ele falou, posso subir no seu quarto? E a avó deixou. De repente a avó escuta um barulho de objetos quebrados. E a avó sobe para ver o que está acontecendo, por que aquela criança derrubou alguma coisa, foi um acidente, né? Quando ela chegou no quarto, ele tinha quebrado todos os bibelôs da avó que estava naquela parte onde a pessoa faz maquiagem, né? Que chama penteadeira. Daí ela falou assim, mas por que você fez isso? Você deixou cair sem querer? Eu disse, não, eu deixei cair porque eu quis. Porque eu não gosto de nenhum desses objetos seu. Eu disse, você não gosta? E por isso você quebrou? Pois eu estou triste com você. Porque esses objetos há muitos anos estão comigo. Daí vem aquela coisa que a gente aprende na casa espírita. Ninguém tem que ter medo de filho, seja de 5 anos, de 10 anos, de 40 anos. Porque o respeito aos pais
e as pessoas da família é primordial. Daí sobe a mãe, fala: o que aconteceu? Olha o que seu filho fez, quebrou todos os meus bibelôs. Assim: ai mãe, ele é uma criança índigo, ele não pode, ele é assim mesmo. Ela falou assim: é assim na sua casa, na minha casa não. Mas tudo bem, ficou aquela polêmica e tal, depois vem a explicação. Passou uns dias, os pais ficaram de mal na família, porque a avó falou aquilo. Passou, chegou um dia, a avó vai na casa deles. Porque na hora que ele quebrou lá, que ela viu, ela falou assim: você gostaria que eu pegasse as suas coisas e quebrasse? E o menino entendeu tudo. Ele ficou quieto, mas ele entendeu. Aí a mãe foi ignorante de brigar com a avó. Passaram uns meses, a avó vai na casa dele, ele chega para a avó, pega na mão dela, fala: vovó, a coisa que eu mais gosto é minha coleção de aviãozinho. Você tem direito de quebrar tudo também, porque eu fiz isso. Então, por que eu estou contando essa história? Que a criança, ela é pequena, mas ela não é boba. Ela sabe aonde mora a moralidade ou a não moralidade. Toda família que cria crianças como batata esparramada, sem mostrar que ele é feito, que ele não é só carne, né? Ele é um espírito eterno. Desde pequenininho eles vão aprendendo. Então, quando alguém pergunta: vocês na evangelização, eu vou pôr meu filho aqui, mas vocês vão falar de espírito? Vamos. Eu não posso mentir para as pessoas. A partir do momento que você coloca o seu filho num lugar onde a doutrina que a gente professa é a doutrina espírita, tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos que passar para nossas crianças. Porque eles vão aprendendo desde cedo a esse respeito, os princípios básicos da doutrina, a reencarnação. Por exemplo, é muito interessante quando você vai evoluindo com essas crianças, que você chega na parte da reencarnação, que como renasce, como que é escolhida a família. Se você tiver 10 crianças na sala, pode ser a criança que é espancada, que é machucada. Como você quer nascer na outra encarnação? Eu quero que a minha mãe seja minha mãe. Entendeu? O que significa isso? Significa que a figura da mãe é uma figura muito importante. E essa figura importante, ela tem um papel primordial nas coisas, nas escolhas dessa criança. Daí chega numa casa espírita, chega uma pessoa para entrevista, fala o quê? Olha, o meu filho não dorme, o meu filho está dando trabalho, qual que é a orientação? Conserta os adultos que as crianças melhoram, entendeu? Ah, meu filho precisa de um tratamento? Precisa, mas você precisa primeiro dele. Por quê? Porque a criança vai ser moldada na atmosfera daquele lugar, né? Então, por exemplo, sobre trabalho, desde o começo, por que estão modificando tanto as coisas? Não é porque a gente não quer fazer. As pessoas estão muito cansadas e ninguém quer perder tempo com as crianças, de contar uma história, de mostrar o outro lado das coisas, né? Então, a gente fica pensando, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Esses dias a gente estava conversando ali na sala e falando sobre a doutrina, né? Nos mundos mais evoluídos e tal, e eles têm uma ideia muito tranquila. Aquilo que nós levamos anos para entender, as nossas crianças entendem. Então, por que hoje eu estou dizendo isso? Que nós estamos aqui numa casa espírita, não podemos laçar as pessoas, mas todos nós aqui que estamos trabalhando nessa casa espírita, precisamos nos preparar. Preparar por quê? Porque não é só alguém que vai dar passe que é responsável
pela orientação de uma pessoa que está dentro, que vem na casa espírita. Se ela for maltratada, se ela for tratada assim com indiferença, ela não volta. E daí o que a gente pensa? Eu vou me curar na casa espírita? Vai, se você quiser. Você vai se curar se realmente você seguir o Evangelho de Jesus. Você vai se curar se você quiser que essa cura seja verdadeira. Tem que, quando a gente fala, mata o homem velho e nasce o homem novo. Quem que é esse homem novo? É a pessoa evangelizada, né? Então, passa o tempo, né? Já está quase terminando, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem a fundamentação doutrinária que diz o seguinte, tendo que tudo tem um roteiro. A gente não pode improvisar com ninguém. Improvisar principalmente com criança, porque eles pegam no ar, né? Então, como que a gente fala de liberdade, de responsabilidade? Se a gente, qualquer coisinha a gente não vem, eles ficam correndo por aí, não vai ter. Entendeu? Como você quer aprender a doutrina, se a hora que fala, olha, nós vamos fazer tal atividade mediúnica, seria bom ler tal texto do Evangelho. A pessoa não pega um papelzinho durante a semana para falar assim, eu vou me ligar na minha casa, o que será que eu tenho que fazer? Entendeu? Ser solícito. O que é ser solícito? É se apresentar para o trabalho do Cristo. Né? Então eu lembro quando eu comecei na doutrina, eu sempre fui espírita desde pequeno. Né? Assim, a revelia. Por que eu entendo essas crianças aí? Que ninguém me matriculou em nenhuma escola de evangelização. Eu ia de nariz arrebitado mesmo, que eu queria descer ali no centro espírita da Maracaju e entrava lá no discípulo. E ficava sozinha lá olhando, sentava, tomava passe e ia embora. Entendeu? E quando eu vejo essas crianças vindo, que nem eu vim, eu falei, então eu tenho que ter paciência, porque eu fui uma dessas crianças. Entendeu? Então, como que eu vou falar para uma criança que ela tem que ser educada se eu maltrato? Então, é o exemplo, a postura das pessoas. Então, quando a gente fala disposição para o trabalho, é realmente vestir a camisa. Não é só vestir a camisa escrita SOS Vida e falar, eu sou do SOS Vida. Vestir a camisa. Então, eu estava falando, quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, eu frequentava o Maria de Nazaré, em tratamento, e o Jesus de Nazaré. Fiquei alguns meses arrumando os horários para tal. Daí até que acabou aquela fichinha, eu tinha que escolher um lugar. E daí a pessoa que estava me ajudando, me orientando, falou, você vai ter que escolher um centro espírita. Aonde você vai ficar? No Maria de Nazaré ou no Jesus de Nazaré? Eu pensei, falei, olha, eu acho lindo Maria de Nazaré. É tudo tão bonito, aquelas coisas, tudo silêncio, aquela musiquinha e tal. Mas eu chego lá, eu me sinto uma visitante. Eu quero só ser servida lá. Agora, quando eu chego no Jesus de Nazaré, se eu vejo uma vassoura caída, eu quero levantar aquela vassoura. Se eu vejo alguém precisando de alguma coisa, eu quero ajudar. Então ele falou assim, eu já sabia disso, então você fica aí mesmo, a partir de semana que vem você não precisa ir lá no outro. Então esse é o convite para vocês hoje, que eu sei que todo mundo que está aqui já fez, que nem a gente fez, de assumir uma camisa. Mas para o ano que vem, nós temos muita atividade. E nós precisamos sentar, estudar, planejar. Né? Então, para fechar aqui, ó, tendo como base o roteiro e os ensinos espíritas, em particular as suas bases morais, que emanam do Evangelho, eis alguns trechos que ajudam. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? O sentido da palavra caridade. Desde o começo, a gente trabalhar isso com a gente mesmo. Caridade com o próximo, mas caridade com cada um de nós também. Então é esse o grande convite, de a gente realmente ser espírita de verdade. Daí a gente pede paz,
pede tranquilidade no mundo. A gente liga a televisão, está lá um matando o outro e tal. Daí, mas como? Esse dia eu li uma frase assim: como a gente quer a paz no mundo, se nem a paz daqueles que vivem debaixo do mesmo telhado tem paz? Me pegou muito isso assim, porque já imaginou? A gente mete a língua nos países que estão em guerra, que estão desobedecendo as leis e tal. Mas as pessoas que moram debaixo do mesmo telhado estão se respeitando? Então é isso aí, gente. A doutrina espírita é uma doutrina de luz, uma doutrina que nos convida a mudanças, tá? Se alguém chegar e falar assim, mas você não é aquela pessoa que vê... eu era aquela pessoa, agora eu estou melhorzinha. Entendeu? Então, por quê? Todas as vezes que nós crescemos na doutrina, nós vamos mudando. Então, conhece-se um bom espírita pelas mudanças que a gente fez através das atividades espirituais. E como que nós vamos fazer isso? Nos sacrificando, fazendo, primeiro o dever, a gratidão, o respeito e principalmente o trabalho. Trabalho comum mesmo, lavar uma xícara, varrer um chão, entendeu? Porque a casa espírita, ela é uma casa feita no mundo espiritual, mas ela tem a parte dela material, entendeu? Nenhum espírito vai chegar aqui e falar que o telhado está queimando, está quebrado, está caído. Quem vai ver isso é o Marcelo, que é engenheiro aqui da Terra, entendeu? Então, essa é a diferença. Tem um livro chamado Orientações às Casas Espíritas. E ele diz, lá tem todos esses assuntos que fala que a doutrina espírita não cobra nada, não exige pagamento de nada, nós trabalhamos de graça. Mas as coisas que acontecem numa casa espírita, no material, elas têm que serem respeitadas, têm que obedecer à lei da onde a gente está, né? Então, não posso montar uma casa espírita e não pagar o imposto, não fazer tudo aquilo que dá segurança para as pessoas. Então, queria falar para vocês que todos nós aqui temos capacidade de falar e de mostrar o que nós aprendemos. Então, de repente, fala assim, como? Não veio alguém? Eu não vou falar, não quero fazer isso. Não, eu tenho obrigação de estar aqui, de continuar a atividade. E estou convidando todos para fazer isso aí. E dar exemplo. Pode ser que não seja o melhor exemplo de grandes coisas. Nós não temos trabalhos assim, apresentando em televisão. Mas nós temos o trabalho, como dizia o nosso amigo Marcos, o arroz e feijão tem que ser bem feito. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa de oração. O arroz e o feijão. Apresentar Jesus para as crianças, apresentar Jesus para as mães, como tem mãe que chega e fala, minha filha nunca quis arrumar uma cama, agora está arrumando cama. Por quê? Porque a gente fala, você não vai ficar debaixo da sua mãe o tempo todo. Inclusive, agora tem uma nova versão dos 3 porquinhos, viu, gente? A historinha dos 3 porquinhos, que faz a casa lá de palha, de pau e de... Ela veio, e esses dias eu contei para as crianças, que esses porquinhos estavam na casa, passando da idade, ninguém ajudava em nada, não colaborava financeiramente, não colaborava para a limpeza, deixava a toalha em qualquer lugar, fazia e acontecia. E a mãe cansada. Um dia a mãe cansou, falou, cada um pega seu rumo, vão morar sozinho. E daí eles vão construir a casa. E na vida real, o que vai acontecer? Aquilo que você vai aparecer profissionalmente. Aquela criança que não guarda o sapato, que não faz nada, que é a lei do menor esforço, vai fazer uma casinha de pau, de palha, vai cair a casa dele. O outro que é melhorzinho um pouquinho, que vai fazer uma casa mais reforçadinha. Agora, aquele que tirou o lençol, que ajudou a mãe, que fez o papel de criança,
Quando chegar no adulto, ele vai construir a casa dele, né, nesse patamar de fazer o melhor. Então, os 3 porquinhos começam muito antes deles serem lá fazendo a casa. E também, gente, hoje me apresentaram um livro chamado A Visão de Jesus, do Evangelho, sob a perspectiva de um pedreiro. É muito interessante. Então, quem sabe na outra vez a gente conta a história desse aí. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Estamos aí para o que deve, né? Passo Então, vamos lá. Feche os olhos, respire profundamente. Mais uma vez. E nesse momento, você se imagina nessa casa de oração. Você é um espírito eterno que nasceu para ser feliz, para se reconstruir, para evoluir. E nesse momento, você vai sentir na sua mente e no seu coração uma energia crística. Imaginar aquela energia de Jesus que brilhava ao longe, e essa energia vai envolvendo todo o seu corpo, a começar pelo topo da cabeça, descendo pelo pescoço, nos ombros, nos braços, voltando ao tórax, descendo, limpando todo o seu organismo e saindo nos vãos dos dedos do pé. Nesse momento, vamos imaginar Jesus caminhando na praia e nós, cada um de nós, acompanhando Jesus, conversando mentalmente com Ele, falando das nossas dores e da grande vontade que temos de melhorarmos, de sermos melhores, mais fraternos e colaborarmos com a nossa evolução e com a evolução dos nossos irmãos de caminhada. Mestre amado Jesus, aos vossos pés, Senhor, colocamos todas as atividades da nossa casa de oração. Proteja a todos e que todos que aqui adentrar possa sair com coração leve e suave e acreditando em dias melhores na terra. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. De outro lado. Tá certo? Então, vou agradecer a presença de todos, vamos encerrar e até sexta-feira que vem. Boa noite.